Boa noite, Rogério. Parte da gente da imprensa, né? Muita gente imaginando que seria o Iago escolhido. Você falou que tinha o Iago Depena e ia haver a situação do Nico. E na escalação você escolheu o Biel. O Biel disse agora há pouco que surpreendeu até ele, que a conversa que ele tinha 30 minutos a princípio para disputar esse jogo de hoje. Eu queria que você falasse disso, porque mudou a característica da equipe, um time mais veloz. Por que a escolha pelo Biel nesse período de pausa da data FIFA? Bom, boa noite. O Biel, 2 semanas já que ele está treinando com o grupo, inclusive naquela folga mais prolongada, eu não viajei, eu fiquei e fui dar treino para ele e para o Nico na sexta-feira, né? E pude dar um treino mais individualizado para eles, junto com o Thiago, da parte de transição. E ele fez segunda, terça, quarta e quinta de treinos na função, aberto, ele e Ratão revezando. Nós tentamos algumas alternativas e o departamento de performance e saúde recomendou 30 minutos, mas eu, pelo que eu vi do treino, eu achei que ele daria para arriscar os 45. E eu preferia arriscar os primeiros 45, porque se eu pôr ele no intervalo, normalmente tem acréscimos muito longos. Aí nós ia para 55 minutos de repente e talvez poderia pesar muito para ele. E aí ele fez um primeiro tempo, logicamente que ainda na recomposição ainda sofre um pouco pela parte física, mas achei que ele teve bons lances, fiquei feliz de ver ele depois de uns 2 meses, acho que parado, né? Poder voltar a jogar. E aí nós recuamos o Tassiano, cada um recuou uma posição, o Tassiano uma para dentro, o Jean Lucas, que eu já tinha treinado a semana toda com ele de primeiro, e o Biel dando um pouco mais de amplitude, 1 contra 1, né? Aí depois eu sabia que ele ia cansar, até pensei em trocar no intervalo, mas como tinha os 15 minutos de descanso, tudo, achei que ele aguentaria mais 10 minutinhos para o segundo tempo. Boa noite, Rogério. Marcelo Ramos, do BNews de Salvador. Até a rodada passada, apenas 13 jogadores do Bahia fizeram mais de 7 jogos como titular. No ranking, o Bahia é o último colocado. Você acha que isso é fruto da sua convicção mesmo, nos treinamentos, ou você acha que a montagem do elenco poderia ter sido diferente nesse ano? Eu acho que a gente sempre pode variar jogadores. É um time que tem uma espinha dorsal montada. Eu estava vendo a escalação do Botafogo, também é a mesma dos últimos jogos. Hoje, por exemplo, com o Botafogo e Criciúma, eu vi porque era um horário diferente de jogo, né? E também porque é um time que toma poucos cartões, tá entendendo? Eu acho que esse é o principal, um time que quase não tem perda de jogadores por cartões amarelos. Então, pelo fato de não ter muita suspensão, de jogar num sistema bem coeso e não dar tanto espaço para que possa sofrer tanto contra-ataque, eu acho que a gente minimiza essa questão dos cartões. E nós temos um meio-campo mais ou menos desenhado, o que muda um pouco são os 2 homens de frente, ou alguma lateral, um lado, ou um zagueiro suspenso. Mas é a característica do nosso time e como tem um espaçamento grande nessa época de jogos. No começo do ano nós trocávamos bastante, né? Nos primeiros 3, 4 meses, até os primeiros 5 meses do ano a gente trocou bastante. E depois nós temos uma escalação base, mas que agora com todos à disposição também abre-se mais concorrência, né? E cria-se mais opções de jogo. Boa noite, Rogério. Rafael Leal, da Rádio Itatiaia. Queria insistir um pouco nas perguntas que eu já fiz aqui, mas insistir um pouco sobre a questão da performance do Bahia jogando fora de casa. Hoje foi um jogo bastante disputado, 2 grandes equipes, não é à toa que as duas estão brigando por essa vaga no G6, mas como você avalia essa performance hoje? O que você acha que está faltando às vezes para o Bahia sair vitorioso dos jogos fora de casa? Bom, performance de resultado, eu acho que nós podemos entregar mais. Normalmente, o aproveitamento eu acho baixo fora de casa para a gente que vislumbra estar entre esses 6 primeiros colocados, apesar de hoje se encontrar, mas o Inter tem 2 jogos a menos, é muito provável que ultrapasse a gente. Como performance de jogo hoje, eu acho que foi boa a performance. Fez um bom primeiro tempo, como a gente sempre faz, quando faz um bom primeiro tempo, parece que sempre entra um pouquinho mais distraído no segundo, acaba sofrendo gol, num erro nosso de marcação, nem tanto do lançamento, mas sim que havia tempo de se recompor melhor. E depois nós de novo voltamos a ter muita chance de gol. Acho que tivemos, no mínimo, um jogo muito parelho. Eu acho que até o Bahia foi um pouquinho superior, mas no mínimo um jogo parelho. Então, em matéria de performance de jogo, eu acho que foi boa. Em matéria de resultado, realmente, o empate ele nunca é ideal, principalmente quando você joga, como você falou, num concorrente direto pela vaga nesse momento que é o Cruzeiro. Uma vitória nos daria 5 pontos de vantagem, isso seria fundamental.
Mas, no final de tudo, nós também temos um ponto, mantivemos o Cruzeiro para trás. Mas claro que nós precisamos melhorar a nossa performance, especialmente fora de casa. Dentro de casa é uma pontuação relativamente boa, mas fora de casa abaixo do que se espera para uma equipe que quer brigar na parte de cima. Boa noite, Dina Almeida do canal Afonso Alberto. Rogério, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades que você teve aqui hoje contra o Cruzeiro e queria falar também sobre o Ademir, que já vem performando muito bem diante toda vez que ele entra. E eu queria saber se ele tem a possibilidade de ser aquele jogador, de ser titular, ou ainda é aquele jogador que é o 12º jogador. Não, claro que tem. Todos têm. Trabalham todos os dias e nós temos um modelo de jogo mais adaptável, né? Dependendo das opções que hoje eu falei, ganhamos 2 boas opções, né? O Nico como primeiro, o Biel voltando de lesão. A Ademir entrou no jogo, fez realmente a jogada do gol dele, teve uma outra jogada que quase sai gol, que acho que desvia no Cássio, se eu não me engano, né? E o Lúcio faz o fechamento, mas não consegue finalizar. É um jogador com uma característica bem específica, né? De velocidade, amplitude, abertura, né? Joga muito em cima da linha, tem a velocidade de chegar no 1 contra 1 e passar, fazer o cruzamento, como foi do gol. E sempre aberto, a gente treina a semana inteira, sempre analisando quem tiver melhor, quem entregar mais. Nós temos alguns problemas de altura, essas coisas, de marcação, um meio campo muito técnico, mas um pouco frágil de marcação, e por isso nós fazemos algumas opções, mas a cada semana que se começa, cada um tem as oportunidades, e analisar em conta tudo que foi rendido também no jogo anterior. Rogério, nas mudanças que você fez hoje, né, você falou do Biel, a questão também da volta, mas as demais modificações, antes você tinha falado de poder testar o Nico. Como é que está a situação do Nico? Não caberia, até um exemplo, o Jean, que estava jogando numa função que diretamente não é a dele, de primeiro volante, ter sido substituído e ter dado essa minutagem ao Nico hoje? Olha, em tese, na minha concepção, né, do que nós colocamos sem o Cauli para armar e colocando Lúcio, Ademir e Ratão, nós precisávamos de 2 jogadores, Everton e mais um jogador, com mais característica de encontrar. Esses jogadores não são jogadores para vir ter posse de bola e jogar, são jogadores para atacar espaço, que é como saiu até o gol de empate. Então eu preferi colocar o Depena e manter o Jean, que era o único cara mais físico do time, né? E ter 2 jogadores como Jean e Everton, um de cada lado, para pifar esses 2 jogadores para tentar. Tanto é que a jogada do gol, se eu não me engano, é uma recuperação de bola do Ratão, bola para o Jean, né? Jean faz a inversão para Ademir e eu preferi ter esses 2 jogadores para botar esses 3 jogadores que têm mais característica de transição e velocidade, para a gente ter melhor qualidade de passe. Poderia, sim, era uma opção, colocar o Nico, adiantar o Jean para segundo, mas talvez se tivesse o Cauli dentro de campo, que fosse mais um jogador, ao menos ele e Everton, para armar. Então, preferi ter 2 jogadores de armação para acionar um pouquinho mais o ataque, do que ter o Jean, que é um jogador muito mais também de transição. Aí seriam 4 jogadores de transição, mais Iago, que entrou para apoiar. Eu achei que naquele momento era melhor colocar o Depena para ter do lado do Jean 2 jogadores. E eu acho que o Jean executou bem a função. Errou no começo do jogo 2 ou 3 bolas, com um pouquinho de displicência, mas depois jogou bem. Eu acho que fez para quem nunca joga nessa função, eu acho que ele fez um bom jogo. Rogério, apesar do esquema parecido, o Bahia hoje tem mais velocidade no ataque com o Biel. Ele fez um bom jogo. Você acha que para a próxima partida, você tem a volta do Caio Alexandre e do Arias, você acha que há uma possibilidade de manter esse esquema com o Biel mais na frente e dando mais velocidade ao time? Acho que sim, porque é possível também, assim como o Ademir, né? É difícil encontrar lugar para todo mundo só, né? Porque o Ademir o Biel tem os outros também. Mas é o que eu falei, vamos trabalhar a semana e o Biel, em tese, vai ter melhor condicionamento físico daqui a uma semana do que hoje. Então a gente vai analisar, vai ver como fica melhor contra o Vasco, mas é possível sim. É possível até Biel e Ademir, de repente, sabe, vamos trabalhar. Temos 7 dias de treinamento, né, a partir de segunda-feira. Vamos tentar se preparar e analisar como vai o treino, analisar o adversário também, como é um jogo difícil fora de casa contra o Vasco. E se você começa, às vezes, também com todos os jogadores rápidos de transição, de repente, quando você precisa para o segundo tempo, você não tem esses jogadores. Então, vamos tentar mesclar, analisar bem o que foi melhor para o jogo.